Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 17 de julho de 2025, horário 8 horas da manhã, 39 minutos. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha da Aeronáutica. Atenção, autarquias. Atenção, Polícia Federal. Atenção, Polícia Civil. Atenção, Polícia Militar. Lula libera em todos os cenários uma atitude de alto risco. Ele opera com a Norte-Coreia, com o desembarque de unidades navais de tripulação de 100 homens, ao qual o contingente da tropa, da frota de navios é de 400 navios. Cada navio com 100 homens norte-coreanos, armados com metralhadoras, .30, .50, RPGs, pequenas bazucas, a tomar as costas do Atlântico dos 9 estados da Bahia até o Caribe, a ponta que estabelece, vamos dizer, o ponto estratégico ao combate de unidades navais dos Estados Unidos da América. Então, este procedimento estabelecido a uma frente de inserção por terra de terroristas a se estabelecer nas costas do Atlântico da República Federativa do Brasil e tomar o território da Bahia e 9 estados do Nordeste, alegando independência do território da República Federativa do Brasil no dia de hoje, 17 de julho, 8 horas 41 minutos da manhã, coloca a NATO, a OTAN, o Pentágono, a Quarta Frota, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, a guerra declarada contra o terrorista, narcotraficante, vendedor de fentanil, sócio do Irã, sócio da Rússia, sócio da China, que quer estabelecer, conjuntamente com Maduro, que o seu prêmio aumentou para 100 milhões de dólares. Maduro tem um prêmio pela sua cabeça. Você, caçador furtivo de prêmios, saiba que a cabeça do Maduro vale 100 milhões de dólares. Está sendo especificado o valor pela cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva, também do Alckmin, também do desgoverno, do Alcolumbre, do Hugo Mota e de vários partidos políticos que compõem a Câmara de Deputados e o Senado Federal, que todos eles se venderam ao fentanil, ao petróleo e ao contrabando do Irã, também da Rússia e da China.
todos identificados. Então, o embate de guerra, o posicionamento de invasão de tropas alienígenas, mercenários, norte-coreanos, alegando que são pesqueiros, todos eles estão armados com metralhadoras .30, metralhadoras .50, RPGs, pequenas bazucas, a se estabelecer na orla marítima da Bahia, do estado da Bahia, a 9 estados do Nordeste. Cada embarcação com 100 tripulantes, sendo um total de 400 a 500 navios. Todos estão sendo acompanhados pelas forças internacionais da aeronáutica. Também estamos à captura do submarino russo, que tem uma extensão de 100 quilômetros, aos quais ele detém bombas de tsunamis que eles colocam no leito do oceano e produzem as tsunamis que ocupam as terras e os territórios a serem afetados com a invasão do mar e disseminar a área. Então este elemento, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que o pariu! Você, terrorista filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, esse teu Supremo Tribunal Federal, filho da puta! Esse teu PGR, filho da puta! Esse teu Alexandre de Moraes, filho da puta! Vocês estão querendo proceder com a prisão do Bolsonaro. Agora de manhã, nós temos todo o posicionamento das equipes de especialistas. Quem se aproximar de Bolsonaro vai cair morto por terra. Tá ouvindo, seus filhos da puta? Estão ouvindo o que eu estou falando? Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional. Vocês são narcotraficantes, traficantes de fentanil, filho de uma puta, traidores à pátria, venderam a China, são narcoterroristas, filhos de uma puta, que estão já com a sua carcaça já moribundos. Vocês já morreram há muito tempo. Então nós já estamos tomando providência neste momento, 17 de julho de 2025, horário 8h46. Estamos já monitorando todos vocês. Entenderam? Não tem para onde fugir. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Banco, Mercado Pago. Nos ajudem, temos que pagar a internet. E se Deus quiser, todos vamos assistir de camarote a prisão desses filhos da puta. Traidores à pátria, que roubaram tudo. Roubaram todo o dinheiro. Roubaram 1 trilhão do Banco Central, 1 trilhão de dólares. Através desses bancos que eles alegavam que eram para fazer a transição de cobrança de luz, gás, telefone para as contas Pix. E que até então eram 2 bilhões, 3 bilhões de reais. Quando foram ver, eram criptomoedas. E tudo afetando os cartões de créditos internacionais em todo o planeta. 1 trilhão de dólares foram todos descobertos. A capacidade do roubo é muito grande. Tem várias plataformas, todas já investigadas e todos presos. Já estamos com todas as medidas da Polícia Federal na rua no momento, pegando todas as emendas destes filhos de uma puta senadores, deputados, em Brasília e em vários estados. Está toda a comitiva da Polícia Federal, que não obedece ao André, não obedece ao Lewandowski, porque esses dois são 2 filhos da puta, como 10 superintendentes da Polícia Federal, que estão com a cabeça a prêmio também. Então presta atenção. Estamos em guerra.
A OTAN já determinou. Já foram identificados. E agora não tem mais o que conversar. Agora tem tiro, porrada e bomba. Entenderam? Tô sendo claro? Então você, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, a puta que te pariu. E vocês do Exército da Marinha da Aeronáutica que se venderam, que receberam dinheiro, estão todos no catálogo. É melhor se render imediatamente, porque não vai sobreviver ninguém. Hoje, 17 de julho, 8h49, viralizei isto, e nada tema, cidadão. E você, petista, babaca, vendido filha da puta, vai lá lutar por eles. Vai lá pra morrer, filha da puta. Comunista, filha da puta. Vai lá, pessoal. Vai lá, pô, PDT, vai lá. Seus filhas da puta. Não vai ficar ninguém em pé. Essa perspectiva de uma data aí em meados de setembro. Obrigado por enquanto, Luísa Martins, a gente volta a conversar já já. Ainda falando... Bom, vamos lá então. 15h13 do dia quinta-feira 17 de 2025, horário 15h13. Foi determinado neste momento urgente. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, juiz corregedor na investigação da cleptocracia da ONU, Sociedade de Ladrões, onde o conglomerado financeiro estabelecido pelos planos quinquenais de déspotas, de torturadores, de facínoras, de exterminadores da raça humana, o pior que existe na Terra, se estabeleceram em máfias, Nangreta, Yakuza, Java, Comando da Capital, Comando Vermelho, Sicários do México, cartéis do México, Colômbia das Farc, Venezuela do Maduro e 17 países de Centro-América, sendo 10 fronteira com o Brasil e 7 com o Caribe. A tomada de decisão do Pentágono, da NATO e da OTAN já está estabelecido. Caçado o SWIFT da República Federativa do Brasil e 17 países do narcotráfico, que tem por líder Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem faça se chamar com esta nomenclatura falsa, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo de terroristas narcotraficantes, que já estão em guerra com os Estados Unidos da América e com a coalizão foram descobertos por tráfico internacional de fentanil, cocaína, ópio, pela Rota da Seda, com o seu distribuidor, China, Rússia, Irã, Hezbollah, Hamas. Então está caçado o sinal SWIFT, está caçado o sinal GPS, já está tomada toda a posição. A partir deste dia, deste momento, não entregando às autoridades internacionais Luiz Inácio Lula da Silva, PGR Gonet, ministro Alexandre de Moraes, o Hugo Mota, o senador, como é o nome desse gordo, filha da puta traficante? Porra, me veio um branco, porque a situação é séria. Alcolumbre!
e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, toda a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o PGR, Gonet, também o representante da Superintendência da Polícia Federal, André, o elemento conhecido no Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski e o seu filho, todos entregues à Polícia Internacional. As autoridades sediadas no Consulado dos Estados Unidos da América já estão providenciando o acautelamento e a prisão destes déspotas, traidores e também representantes do narcotráfico mundial. Todos terroristas, espias e sabotadores amotinados, também elementos do Exército da Marinha da Aeronáutica que receberam pagamentos da USAID, da administração Biden, da administração Obama, da administração Bush, da administração Clinton e todos os ex-diretores de 17 agências que compõem a segurança dos Estados Unidos da América que fugiram para o Brasil, como também está caçada a outorga do sinal de transmissão das emissoras de televisão. Também está caçado a Anatel, a Embratel, tudo interditado pelo GPS e pelo SWIFT. O Brasil declarou guerra aos Estados Unidos por serem narcotraficantes terroristas já identificados e querem fazer frente. Não temos tempo a perder, temos que localizar as maletas de bombas nucleares que estão em posse deste terrorista e o seu grupo. Todos já serão levados imediatamente à prisão. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na função corregedor-geral, pela segunda vez. A primeira foi com o Fernando Henrique, mas o senhor Marco Aurélio alegou que não dividiria o território da República Federativa do Brasil, caso já diferente ao postulante de tomar por assalto, com embarcações da Norte-Coreia, de 400 navios que estão querendo desembarcar na Bahia e 9 estados do Nordeste, todos com ponto 30, ponto 50, GPS, RPG, perdão, e que já estão sendo abatidos pelas tropas dos Estados Unidos da América no Atlântico. Estamos em guerra e já está tomada a decisão neste instante. Não temos como remediar, parolar. Eles não quiseram entregar e estão querendo peitar esta situação. Então, Colômbia, 17 países, todos em guerra com a NATO, a OTAN, o Pentágono, 123 países do Tribunal Penal Internacional com seus exércitos, marinha aeronáutica. Estamos em guerra. Temos o abate imediato e já posicionamos as tropas auxiliares em 3.700 quilômetros de fronteiras secas do Brasil, com as tropas internacionais, a Tríplice Fronteira, todos presos, partidos políticos, todos, não ficará nenhum.
É assim que está determinado. Cumpra-se conforme sentença internacional. Homologado pelo corregedor interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Selva! Boa, Serrão, já a gente volta contigo agora. O Dr. Jeffrey Chiquini está aqui conosco. Boa tarde, Jeffrey. Boa tarde, como que vocês estão? Satisfação grande estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês sempre felizes, alegres, beltos, sem o peso da tirania, né? Num canal livre. Isso é bom, isso é bom. Serrão, eu tô todo dia com o Serrão em algum canto. Satisfação, Boa. gente. Boa, nossa, a gente que, né, está muito feliz de recebê-lo aqui, viu? Olha só, você publicou ontem, inclusive, né, como a maior parte dos veículos de comunicação não divulgaria o que de fato foi ouvido ontem, né? Então eu gostaria de dar esse espaço exatamente para você fazer isso, né, trazer aqui tudo aquilo que ficou ainda mais evidente ontem, como todas as incoerências na delação de Mauro Cid, né, e o quanto fica cada vez mais claro, né, quão inocente é Felipe Martins e, enfim, todos os absurdos nessa base, né, desse castelo de areia que é essa acusação aí contra, né, todos os envolvidos aí, o Núcleo 1 e tantos outros. Por favor, Dr. Jeffrey. Sabe que eu estava agora aqui pensando isso? Eu acabei de almocei mais tarde hoje, em razão dos compromissos. Eu estava naquele momento do cafezinho, ajeitando as coisas para começar, né, as reuniões aqui, os trabalhos, e comecei a pensar. Olha só que coisa. Por que será que o Mauro Cid fez o que fez ontem? Como assim o Mauro Cid fez o que fez? Vocês ainda verão o vídeo da audiência. Um dia ainda verão. O Mauro Cid abriu o coração ontem. Abriu o coração. Eu fiz uma pergunta pro Mauro Cid. Mauro Cid, houve trama golpista? Ele falou não. Eu mostrei a minuta do golpe para ele. Ele falou que aquela não era a minuta do golpe. Imagina só. A minuta do golpe. Eu botei na tela. Falei, Mauro Cid, essa é a minuta do golpe? Que a PF fala que é, que a PGR fala que é, que o relator já falou que é. Ele olhou para a minuta e falou, não, essa não é a minuta. Eu falei, o que era essa minuta do golpe? E ele falou, era um esboço com considerandos. Eu falei, tratava de golpe? Ele, não. Eu falei, não houve uma versão definitiva dessa minuta? Ele falou, não, aquela era um esboço. A minuta nunca avançou para uma minuta definitiva. Eu falei, essa minuta previa como seria o golpe, quem daria o golpe, quando seria, a forma. Ele falou, não, a minuta não avançou para isso. Eu falei, discutiram armas, carros? Não. Imagina só, ele me disse isso. Eu falei, você já contou isso outra vez? Já contou isso outra vez? Ele ficou pensativo, mas contou para mim que não houve trama golpista. Eu falei, você queria golpe, Mauro Cid? Ele disse que não. Ele não queria golpe nenhum. Alguém queria golpe? Ele disse, desconheço. Desconheço se alguém queria golpe. Aí sobre a viagem do Felipe Martins, ele disse, Felipe Martins não viajou para o exterior. Eu fico pensando, bateu um arrependimento no Mauro Cid? De repente ele saiu falando a verdade? Será que ele já sabia, esse é o ponto que eu queria chegar, será que ele já sabia que à noite, alegações finais da PGR iria imputar 32 anos de pena nele? O Mauro Cid foi traído pela PGR. Tudo que ele fez, todas as mentiras que ele contou, todas as pessoas que ele prejudicou, todas as famílias que ele prejudicou, ainda assim ele vai tomar 32 anos de pena a pedido da PGR. Ou seja, não valeu de nada o que ele fez. Ele só traiu pessoas, prejudicou falsamente inocentes e foi condenado a 32 anos de pena. Será que quando ele estava prestando depoimento para mim, ele já sabia que a PGR ia trair ele, ia tirar o benefício dele? Porque o benefício era perdão. Ele seria perdoado, ele não teria pena. Ele não ficaria um dia preso. Agora ele vai ficar 20 natais preso. Será que ele já sabia disso e por isso que ele meteu o louco, né, o ditado popular, e saiu rasgando o verbo e contando algumas verdades? Tem essa possibilidade. Outra possibilidade que tem é a família dele já estar bem protegida
e ele tentou se redimir um pouco das mentiras que ele contou sobre pessoas. Ele tentou se redimir um pouco e então trouxe algumas verdades. E no final da noite a PGR se vingou dele porque ele fez isso. Ontem foi a última vez que o Mauro Cid falou. O Mauro Cid não fala mais. Nunca mais vocês ouvirão falar do Mauro Cid. Tá? Mauro Cid nunca mais será mencionado no Brasil. Ontem foi o último depoimento dele da trama golpista. O ministro relator juntou todos os núcleos ontem para ouvir o Mauro Cid. Núcleo 2, 3 e 4. Nunca mais terá Mauro Cid. Será que ele aproveitou que era a última versão dele? O último depoimento que ele dará na vida? Então ele aproveitou para se redimir de algumas mentiras que ele contou? E o PGR ficou aguardando o último depoimento do Mauro Cid para apresentar alegações finais? E viu que ele recuou, que ele se redimiu, que ele absolveu o Bolsonaro, absolveu o Felipe Martins, e então deu uma pena de 32 anos para ele e descumpriu o acordo de que ele seria inocentado? São questões a se refletir. Fato é que isso não é um Estado de Direito. Fato é que Bolsonaro e os demais acusados, Felipe Martins, não deveriam sequer ter sido investigados. Fato é que o Mauro Cid, a única prova da acusação, a única prova, não tem nenhum documento. A única prova disse ontem para mim que não teve trama golpista. Essa é a novidade. O que a imprensa divulga? A imprensa tradicional divulga. Mauro Cid disse que Felipe Martins manuseou a minuta. Tá. Ele sempre disse isso. Eu quero saber por que não divulgaram quando ele disse que a minuta era provisória, nunca houve uma minuta definitiva e essa minuta não previa planejamento de golpe. Ele disse isso. Eu perguntei, houve planejamento de golpe? Ele disse, nunca. Ou seja, por que estamos discutindo tentativa de golpe? À noite, o PGR dá uma alegações finais, finge que esse depoimento do Mauro Cid não existe, não menciona esse depoimento e pede condenação a todos os acusados. Obviamente, a gente não vai ver em nenhum lugar isso. Só aqui na Gazeta, onde nós temos uma imprensa livre, uma imprensa que traz a verdade, por isso que eu fiz questão de estar aqui, porque eu sei que o povo vai ouvir a minha voz através da Gazeta, por isso eu agradeço esse espaço, e todos agora sabem da verdade. Não houve trama golpista da boca do Mauro Cid. Dr. Jeffrey, ontem à noite, né, no final do dia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou as suas alegações finais na ação que corre aí contra o Núcleo 1, né, da suposta tentativa de golpe de Estado. Ele aqui num trecho das suas alegações diz o seguinte: embora não se desconsidere a eficácia pontual de sua colaboração, a colaboração do Mauro Cid, para a elucidação de determinados ilícitos, cumpre reconhecer que os depoimentos prestados por Mauro Cid sobre sua própria atuação nas empreitadas da organização criminosa mostraram-se, em geral, superficiais e pouco elucidativos, especialmente quanto aos fatos de maior gravidade. Soma-se a esse quadro a suspeita recentemente suscitada de que Mauro Cid teria utilizado o perfil de terceiro na plataforma Instagram para manter contato com a defesa de Corréu. A questão permanece sob apuração, não sendo possível, neste momento, atribuir ao réu a autoria dos acessos. De todo modo, eventual comprovação da vinculação do perfil ao nome de Mauro Cid não implicaria, por si só, o esvaziamento da voluntariedade ou legalidade do acordo de colaboração premiada, cuja regularidade e espontaneidade foram reiteradamente reconhecidas ao longo de toda a instrução. Então nós temos aqui que o próprio Paulo Gonet elenca aí uma série de deficiências, né, de eventuais, inclusive, questões poderiam suscitar a nulidade da colaboração. Como é que o senhor vê essa questão aí da própria voluntariedade da colaboração do Mauro Cid, sendo que o próprio Procurador-Geral reconhece deficiências na sua colaboração? É por isso que nas alegações finais eles usam jogos de palavras. Como assim? Eles dizem, o PGR diz o seguinte, que mantém a delação, mas altera o benefício. O benefício é a diminuição de pena. Então a pena de 48 diminui de 1/3, fica em 32 anos. Então, por que ele usa esse jogo de palavras que mantém a delação? O certo seria rescindir a delação. Esse seria o certo, porque ele alega omissões no depoimento. Omissões no depoimento, a consequência é rescisão da delação. Só que se ele fizesse isso, se ele rescindisse a delação do Mauro Cid,
Pensem o estrago jurídico, a briga e os questionamentos jurídicos que surgiriam em cima disso, de tudo que o Mauro Cid disse. Então o que eles fazem? Eles usam palavras. É um joguinho de palavras. Mantém-se a delação, mas tira-se o benefício. Isso não é delação premiada tecnicamente. Nasce aqui mais um motivo para questionar a delação premiada. Mas eles fizeram exatamente isso para poder usar tudo que eles têm. Veja, esse processo tem 38 terabytes de documento. 38 terabytes. Se converter isso em folhas, dá 1 bilhão de folhas. Eu fiz uma brincadeirinha com o chat GPT, eu perguntei, eu tenho 1 bilhão de folhas, tá? Se eu ler uma folha por segundo, quanto tempo eu demoro para ler todas as folhas? O chat respondeu, 30 anos. Esse é o processo da trama golpista. Não existe uma mensagem de golpe, uma prova de golpe, não existe a minuta de golpe, só tinha o Mauro Cid. Se eles perdem o Mauro Cid, acabou tudo. Por isso que eles não desfazem a delação do Mauro Cid. Porém, eles esqueceram do fato que o Mauro Cid foi ouvido ontem. E eles não juntaram ainda o depoimento de ontem do Mauro Cid no núcleo 1. Então o que as defesas do núcleo 1 têm que fazer? Tem que pedir acesso ao depoimento do Mauro Cid prestado no núcleo 2, 3 e 4. Tem que fazer exatamente isso. Ali ele destrói a acusação de trama golpista. Ele acaba com a acusação de trama golpista. Então, tudo que tem é o Mauro Cid. E o Mauro Cid destruiu esse castelo de areia. Ótimo. Agora a nossa querida comentarista Karina Michelin tem uma pergunta também. Karina. Doutor Jeffrey, boa tarde. Queria saber o seguinte, diante de todo esse processo, que é um processo onde as vítimas já são declaradas culpadas antes mesmo que um trânsito em julgado. A gente está vendo como estão sendo feitos esses processos, até mesmo, como o senhor mesmo disse, esses 38 terabytes, que são 1 bilhão de páginas, enfim. Agora, o que o senhor imagina que acontecerá com o Felipe Martins? Ele poderá ser absolvido? O senhor acredita numa absolvição de Felipe Martins? E se sim, como o senhor faz acreditar numa absolvição de Felipe Martins diante desse cenário que está aqui claro para todo mundo que o final já está escrito, né, desses culpados? Então, como que o senhor analisa esse processo e o desfecho, sobretudo, com Felipe Martins? Obrigado pela pergunta. São 78 terabytes. 78, imagina que absurdo. Não existe um processo no Brasil, nunca existiu e nunca vai existir um processo com essa quantidade de informação. Felipe Martins vai ser absolvido. Eu tenho convicção que o Felipe Martins vai ser absolvido. É ilógico condenar o Felipe Martins, não existe essa possibilidade. Até mais pela prova que eu ainda vou apresentar, que eu não posso expor para vocês, que aí é terminar de fechar o caixão, porque realmente eu tenho uma prova que ainda não apresentei que vai terminar de encerrar essa trama. O Felipe Martins, a única, não tem como condenar. Se quiserem condenar, pela maior maldade do mundo, não tem como condenar Felipe Martins. Eu tenho muita esperança que Felipe Martins será absolvido. Agora também temos Jorge Serrão querendo fazer pergunta aí para o Dr. Jeffrey Chiquini. Serrão. Jeffrey Chiquini, perguntinhas fatais. Vamos lá. Esse caso, você ainda acredita na remota possibilidade de que tudo isso aí, algum ministro ainda apresente uma contestação, uma divergência na primeira turma para que esse caso acabe no pleno do Supremo Tribunal Federal? E a outra pergunta fundamental também, como vai se poder no futuro reparar toda essa injustiça que vai ser consagradamente cometida na hora em que sair o resultado desse julgamento? Grande Serrão, sempre muito certeiro, o nosso sniper da pergunta, né, Serrão? Eu acredito, Serrão, que vai haver um desfecho, né? Primeiro que não existe ditadura que dure para sempre, né?
né? Então um dia isso aqui vai acabar, né? Querendo ou não, vai acabar. Mas eu não acredito que esse processo vá terminar na primeira turma, porque na primeira turma você tem 5 ministros. É um processo muito complexo, muito grande, e para você ter uma unanimidade na decisão, tamanha complexidade, quantidade de réus. Veja, você tem 38 acusados. Como que você vai ter uma decisão unânime aqui em todos os pontos? Não vejo essa viabilidade, a não ser que um único ministro faça todas as sentenças e os outros só assinem. Porque não tem como julgar a 5 mãos tantos casos de forma idêntica. Fato é, havendo qualquer divergência em qualquer vírgula, em qualquer ponto, esse caso vai para o plenário e só termina no plenário. Indo para o plenário, não tem como terminar em 2025, você tem 11 ministros no plenário, e ministros que nunca folharam esse processo de 78 terabytes. Obviamente, os ministros vão precisar de tempo hábil, humano, a analisar ainda que minimamente essas informações, né? Então, realmente, se for um processo sério, aqueles que devem existir em estados de direito, não tem como terminar, Serrão, esse processo em 2025. E eu acredito que não vá terminar em 2025. Se fosse para apostar, esse processo não tem como terminar no primeiro semestre de 2026. Tem mais uma para ele? Dr. Jeffrey, ontem, né, tivemos aí a notícia de vários incidentes, inclusive o ministro Alexandre Moraes... Olha lá a pergunta que ele vai fazer, ó, olha lá, vai vir ele para jogar na parede. Teria tentado caçar a sua palavra? Como é que você pode... Ei, eu sou aliado, hein? Você não tá entrevistando o Janones. Poderia nos falar aí sobre, né, esse incidente aí que ocorreu entre você e o ministro Alexandre Moraes? Não teve incidente nenhum, faz parte da presidência, ele tem que conduzir a audiência, eu como vocês sabem, eu tenho o meu jeito combativo de ser, né? E às vezes pode haver uma má interpretação da postura de alguma das partes, isso é natural, e faz parte do jogo, não houve nada pessoal, todo o contrário, não levei nada pro pessoal, não teve nada que tenha extrapolado a urbanidade ou que tenha extrapolado aquilo que é normal do processo. Né? Esse que fala com vocês é o Jeffrey cidadão, né? O Jeffrey amigo, o Jeffrey às vezes professor de direito. Agora, aquele que faz as audiências é o Jeffrey advogado, que está defendendo o seu cliente, que é a voz do injustiçado, é outro Jeffrey. Né? Lá eu levo muito a sério o meu trabalho, eu não admito autoritarismo, não admito injustiça, e às vezes é necessário ser um pouco mais incisivo nas nossas colocações, e o ministro, que é o presidente, ele tem que usar as armas que tem para controlar a audiência, controlar os ânimos. Não saiu nada do controle, não, foi tudo bem. A imprensa que quis tampar o sol com a peneira, criaram essa matéria de advogado toma um cala-boca, ou fecharam o microfone do advogado, só para esconder realmente o que interessava, que o Mauro Cid disse que não teve trama golpista. Então foi uma cortina de fumaça para não noticiar o que de fato aconteceu, que o Mauro Cid destruiu a acusação da PGR. Ótimo, agora novamente com Jorge Serrão. Serrão. Vamos lá, Chiquini, vamos tentar trazer luzes ainda a essa história que ainda é rocambolesca. Esse processo é algo assim assustador. Existe alguma possibilidade concreta das possíveis sanções estabelecidas pelos Estados Unidos da América terem alguma interferência diretamente nesse processo? Hoje já havia especulações sobre essa possibilidade. Você acredita que isso possa acontecer ou fica aquela questão? Vamos ter que aguardar um desfecho final de toda essa história para, de repente, torcer que tenhamos um próximo presidente da República com visão de estadista real e que ele possa promover aí uma anistia, sim, ampla, geral e restrita, um indulto para todo mundo, ou então, como lembrou o grande jurista Ives Granda da Silva Martins, a possibilidade até de um novo Congresso promulgar aí uma proposta de emenda constitucional para conceder a anistia. O que você acha mais plausível no que está se desenhando pela frente?
Ó, eu não quero ser pessimista, em hipótese alguma, e até tô entrando num campo que eu pouco domino. É uma opinião como se eu estivesse na mesa de um restaurante jogando conversa fora, tá? O que eu vou falar agora pra vocês. Eu, pelo que eu tenho acompanhado, eu não acredito que o Alexandre de Moraes vá recuar ou vá se intimidar com alguma sanção. Né? Ele é daquela autoridade que tem o Estado por trás e então não recua, porque tem o Estado o amparando. Então não acredito que isso vai influenciar no Moraes. Porém, estamos falando de 11 ministros, né? Não é possível que se possa dizer o mesmo de todos, que não vai haver uma influência. Eu acredito que influência haverá, mas no restante do quórum. Agora, a solução mesmo, Serrão, é 27, né? É outubro de 2026. Se o povo não acertar o dedo na urna, não tem o que fazer. Eu vejo o Brasil como a última possibilidade do Brasil, a última chance do Brasil é 26. Ou o Brasil elege 2/3 do Senado a pessoas com capacidade jurídica de enfrentar o sistema, capacidade técnica e coragem, ou o Brasil acaba em 26, Serrão. Bom, olha só, aproveitando, né, que a gente está aí, então, nesse contexto de trocar ideias, como se estivesse, né, numa mesa, isso é bem importante, essa que é a ideia aqui também do Sem Rodeios. Queria ouvir a sua opinião sobre o seguinte: Bolsonaro, inclusive, disse, né, que se houver anistia, então haverá uma tranquilidade econômica no Brasil. Então, tem a questão, existe uma expectativa em relação às sanções ao ministro Alexandre de Moraes, enfim, mas a gente, né, tem visto o quanto essa questão do judiciário, essa insegurança jurídica, perseguição política, é o que, de fato, incentivou o tarifaço, né? Então, como que você vê essa decisão, esse pedido de condenação por parte da PGR pode dificultar ainda mais a questão diplomática do Brasil? Com toda certeza, e parece que já dificultou, né? Parece que o governo americano já se manifestou com inconformismo com esse pedido de condenação do presidente Bolsonaro. É que as pessoas têm que entender que esse formato de utilizar o processo criminal para perseguir opositores políticos, o Trump viveu exatamente isso e tem sido assim nas ditaduras modernas. Então é muito caro politicamente você matar o teu opositor, você derrubar um avião. O desgaste é muito grande e ele é eterno. Então o que se está fazendo nas ditaduras modernas? Você, quando tem o controle do Estado, e é isso que se tem hoje, existe um sistema que controla o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando você tem esse aparelhamento, você utiliza do processo penal para dar uma legitimidade, ou melhor, dar uma aparente legitimidade à perseguição do seu opositor político. Porque você vende para o povo o seguinte: ó, isso é um processo judicial, isso não é uma perseguição. Veja, televisionam, inclusive, estão exercendo a defesa. Que ditadura é essa? Que as pessoas estão tendo advogados, mas um processo que começou já no STF, para a toque de caixa começar e terminar. São pessoas que não deveriam estar sendo julgadas no STF. Então, é uma defesa aparente só para inglês ver, para ter discurso de que não é perseguição. Quando, na verdade, só estão utilizando o processo penal de forma aparente. É um jogo de cartas marcadas, mas tentando enganar o povo, dando uma aparência de legitimidade àquilo que desejam em verdade, que é calar, eliminar o opositor político. O Donald Trump viveu isso. Então ele sabe o que o Bolsonaro está vivendo, porque ele sentiu na pele, e é contra isso que ele está resistindo, até porque ele tem braços direitos muito próximos, né? Obviamente braço direito é próximo, né? Ele tem pessoas muito próximas a ele que têm como missão de vida, senadores, né, secretários de Estado, o combate à ditadura latino-americana. Isso influencia. Ele quer combater esse totalitarismo latino-americano e eu acho que ele tem como pauta, e ele vai fazer isso. Eu acho que tem muita coisa para esquentar ainda. Ótimo, Jeffrey. A gente agradece demais pela sua participação. Sabe que tá em casa, né? Sempre volte aqui no Sem Rodeios. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Tamo junto sempre. Um abração. Valeu, até a próxima. Agora, Karina, para aproveitar o tempo que a gente ainda tem com a Karina aí, né? Gostaria de ouvir também sua opinião, Karina, sobre essa fala mesmo de Bolsonaro, que eu acho que agora fica ainda mais evidente de como a anistia traria essa tranquilidade econômica também, porque o que a gente tem visto
é que esses abusos do judiciário, escancarados aí para o mundo, apenas não para alguns aqui que não querem enxergar no Brasil mesmo, isso pode dificultar ainda mais a questão diplomática e a gente, à beira de receber esse tarifaço aqui no Brasil, que deve prejudicar muita gente, e ainda Lula querendo revidar, né? Diante do gigante dos Estados Unidos, querendo ir pela reciprocidade. Então, como que você avalia a importância, neste momento, do PL da anistia, algo que poderia declarar para o mundo, vamos voltar para a normalidade? Escalou muito. O PL da anistia, eu desde o início sou contra, pelo seguinte, porque aqui não teve crime. Não teve crime, mas aí se a gente for falar de novo sobre casos jurídicos, isso e aquilo, é muito complexo. Eu sei, eu tenho o meu pensamento formado em relação a isso, que desde o início, quando iniciou esses processos de perseguições, deveriam ser colocados como ordem do dia imediatamente o impeachment de Alexandre de Moraes, porque ali não se escalaria tanto. Então, todo o Congresso, toda a oposição deveria sim estar unida para pedir o impeachment do seu algoz, daquele que está, de fato, contra o Estado Democrático de Direito, que está, de fato, colaborando para que esse regime seja implementado. É impeachment, não tinha outra coisa para fazer. Agora, anistia serve até mesmo agora, geral e restrita, que sobrou isso daqui para ser discutido, e é uma coisa que eles não têm o menor interesse de aplicar. E a gente viu através do Hugo Mota e a gente viu através de Davi Alcolumbre que barganharam ali os seus postos, né, que foram colocados ali fazendo uma tratativa com a Câmara e com o Senado de que eles colocariam e pautariam a anistia. E ali foi um outro tiro no pé tremendo que eles fizeram, porque, na verdade, essas pessoas deveriam sim usar a manifestação, usar a população brasileira, não usar no sentido que é informar a população brasileira, de fato, quais são os mecanismos que têm que ser colocados em prática nesse momento, que agora não é nesse momento aqui que eu estou dizendo, mas é aquele que lá atrás, né, o que passou, que era, sim, de fato, colocar para a ordem do dia o impeachment de Alexandre de Moraes. E assim, qualquer ministro que fizessem o que eles estão fazendo também seria impeachmentado. Isso sim é democracia, isso sim é ser republicano. Então, esse PL da anistia, eu entendo que é uma situação dramática que se está vivendo agora. Nós temos presos políticos que estão há anos presos ali e sofrendo duras penas. Nós tivemos morte já em relação aos presos políticos. É tristíssimo o que essas pessoas vêm vivendo na pele, essas famílias que foram sequestradas pelo Estado, sendo acusadas de golpe de Estado, abolição do Estado de Direito, depredação de patrimônio público. Depredação você pode até fazer as penas com proporcionalidade em relação ao crime, mas não foi feito isso, imputar os 5 crimes a todas as pessoas no mesmo balaio de gato. Isso está errado, isso não se faz. Então, era ali que tinha que ser combatido. A direita tinha que ter uma posição forte, unânime e que andasse na mesma direção. Mas, infelizmente, até isso foi desperdiçado, porque ali dentro tem várias vozes que acham uma coisa, acham outra e acham que vão conseguir fazer acordos, né, com os seus inimigos, quando, na verdade, não é bem assim. Então, esses acordos que tentaram fazer com os inimigos não foram traídos. Todos eles foram traídos. E, por infelicidade, todas essas pessoas agora, as mais simplesinhas que a gente pode falar, né, que são donas de casa, cabeleireira, pessoas que não têm nada a ver com isso, que estavam se manifestando, e que, sim, a manifestação em um Estado de direito, ela é lei, ela é legítima, manifestações pacíficas. Nada pode ser comparado com o que aconteceu no 8 de janeiro como um golpe de Estado. Sim, como uma manifestação que teve depredação, que teve algo que nós cansamos de ver na esquerda, que fizeram, é o lema deles fazerem isso, e nunca foram tratados da forma que essas pessoinhas estão sendo tratadas. Então, é ilegítimo, é ilegal, é inconstitucional tudo isso que vem sendo feito. Eu espero, de fato, que essas pessoas sejam libertas. Essas pessoas têm que ser libertadas
imediatamente. Aqui ninguém pode ficar na cadeia por crimes que não cometeram, simplesmente para servir como alvo, como refém de uma briga política indigna, que é isso que vem acontecendo dentro do nosso país. Os presos políticos devem ser libertados. Agora, se é pelo manto, uma anistia, não sei, se virem, mas essas pessoas têm que ser libertadas imediatamente. Isso, nada mais. Agora, o que será da política? Eles que se resolvam, porque o estrago já foi feito. E quem deveria ter resolvido isso não resolveu. Agora veremos, Mário, o que acontecerá nos próximos capítulos. Mas essas pessoas continuam ali de forma cruel, pagando por crimes que não cometeram. E isso é injusto. E isso não deveria estar acontecendo no Brasil. É verdade, Karina. Lembrando que a gente fica aqui até as 4h30 da tarde. A gente já aproveitou bastante a companhia da Karina, então já vamos despedir. Obrigada, Karina, pela sua sempre excelente presença aqui. Eu que agradeço, Mário. Um beijo grande para você, para o Fred, para toda a nossa audiência. A gente se vê na quinta-feira. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até mais. Amém, tchau, você tchau. também. Tchau, tchau. Olha só, Fred, a gente sabe, né, que desde o começo dessa suposta tentativa de golpe, essa ficção que foi criada, ela tem alvos muito claros, né? E o principal é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente vê que está tudo sendo muito acelerado, principalmente pensando em 2026, provavelmente tentando tirá-lo ali do tabuleiro, né, das eleições. Provavelmente a gente já imagina, né, que vai acontecer essa condenação, ele provavelmente vai ser preso. E diante desse cenário, que a gente pode esperar, né, provavelmente serão aqueles 40 anos previstos, mais de 40 anos previstos de prisão, ou vai ser possível diminuir essa pena? Qual que é o contexto? O que a gente pode esperar daqui para frente? Pois é, Mari, a gente vê, né, que essa ação objetiva muito claro tinha um alvo determinado, que era o presidente Jair Bolsonaro e os seus principais apoiadores e as pessoas, né, que tiveram ao lado dele aí, ao longo dos 4 anos na presidência da República. E você vê, tanto assim, que o próprio Procurador-Geral da República pede que ele seja condenado por 5 crimes, podem chegar a uma pena de mais de 40 anos. A gente sabe que o presidente Bolsonaro, que hoje se encontra, né, numa situação de saúde muito delicada, está se recuperando da recém-feita cirurgia, já como sequela, né, da própria tentativa de assassinato que ele sofreu ali em 2018, com a facada do Adélio Bispo. E você vê hoje a discussão que, na eventualidade do presidente ser preso, a gente vê que o Supremo tem urgência no julgamento desse caso, conforme já dito algumas vezes pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O próprio ritmo que o ministro Alexandre de Moraes está dando aí, a esse processo que se iniciou em fevereiro e provavelmente será julgado em setembro já. Então você vê que, eventualmente, o presidente condenado nesses 5 crimes, uma pena ali aproximada de 40 anos, você tem um possível pedido de conversão da prisão do Bolsonaro em prisão domiciliar, considerando inclusive esse julgamento recente do ex-presidente Fernando Collor, que também foi condenado a 8 anos de prisão, um caso envolvendo a Operação Lava Jato, em que se descobriu ali que ele teria recebido propina de empresas que mantinham contratos ali com empresas estatais, e ele teria recebido ali propina com contratos superfaturados, e ele acabou tendo deferida aí a prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes. Considerando inclusive a situação dele, que é uma situação muito frágil de saúde, com mal de Parkinson, né, uma saúde, e ficou comprovado ali pela defesa que de fato ele se encontra num tratamento, e foi deferido aí o pedido. Me parece que, na eventualidade do presidente Bolsonaro ser condenado e uma pena de 40 anos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é um regime fechado, eventualmente também me parece que a defesa do presidente, considerando a situação de saúde, seria de conversão dessa pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, para que ele possa continuar aí o seu tratamento de saúde. Ele que deixou inclusive de fazer eventos públicos, né? O último evento que ele fez, ele acabou inclusive tendo ali um mal súbito e teve que se ausentar e se recolher em casa para conseguir enfrentar toda essa situação delicada de saúde. Então você vê que o mais provável é que nessa eventualidade de uma condenação do presidente, que ele tenha deferido aí,
a sua conversão em prisão domiciliar, até porque a gente sabe que a consequência de o presidente Bolsonaro estar numa prisão, por exemplo, e ter um agravamento da sua condição de saúde, isso com certeza cairá nas mãos da responsabilidade do próprio ministro Alexandre de Moraes, e não me parece que ele, né, arcaria com o ônus de ser o responsável pelo agravamento da situação de saúde do presidente numa prisão ali, né, e que a gente não sabe o resultado imprevisível do que possa acontecer ali com o presidente. E conforme o próprio Bolsonaro tem reiterado algumas vezes, que o sentido desse julgamento é a eliminação dele, né, da vida política, até porque, considerando que com a idade que ele se encontra, uma condenação numa pena desse tamanho equivale ali quase a uma pena de prisão perpétua, né? Considerando que ele já tem 70 anos, eventualidade de uma progressão de regime, né? No mínimo ele ficaria preso aí 10 anos. Então, considerando a sua idade, você vê que o objetivo último, conforme já reconhecido pelo próprio Bolsonaro desse julgamento, é eliminá-lo da vida política do país, e com as consequências aí que a gente sabe. Então você vê essa preocupação, inclusive, considerando toda a situação do presidente e a sua situação de saúde. E se o Supremo, a gente sabe que a jurisprudência do Supremo tem mudado ao sabor das circunstâncias e a depender das pessoas que estão sendo julgadas. Mas se o tribunal mantiver o mínimo de coerência, que a gente sabe que ele não tem mantido, né, aplicando esse precedente do caso Collor, seria o caso de uma conversão de prisão privativa de liberdade em prisão domiciliar. Ótimo, Fred. Bom, daqui a pouco a gente vai receber aqui Alex André, ele que é economista, analista também de toda essa situação que a gente vive no Brasil. E a gente, como trouxe aqui, né, sabe que é muito mais do que uma questão econômica, essa queda de braço diplomática que a gente vê agora entre Brasil e Estados Unidos. E essa decisão do Lula de tentar revidar, entrar na reciprocidade, tentar entrar de fato nessa briga dessa forma, sem enxergar o tamanho das economias aí, e quanto isso pode prejudicar ainda mais a população brasileira, quão grave né, essas últimas manifestações aí do presidente Lula. Você vê que ele já regulamentou o decreto, né, que prevê essa lei de reciprocidade, que foi aprovada pelo Congresso Brasileiro em abril deste ano, já como resposta, inclusive, a esse posicionamento do governo americano, que desde a chegada do Trump ao poder deixou muito claro a nova política tarifária dos Estados Unidos, que tem dentre os seus vários objetivos não só a questão puramente comercial, como é o caso de desindustrializar a China, e esse foi um dos movimentos provocados pelo Trump. O Trump que percebeu, não só ele, mas os próprios Estados Unidos, que perceberam durante a pandemia a fragilidade da dependência dos Estados Unidos de produtos produzidos na China, especialmente ali questão de alta tecnologia, envolvendo chips, que são usados inclusive pela indústria militar americana, mas não só, na própria questão de medicamentos, que foram necessários ali para o enfrentamento da pandemia, e os Estados Unidos se viu com a dificuldade de fornecimento e a dependência do mercado chinês. Então você vê esse movimento que já havia inclusive sido iniciado, a retomada das relações comerciais entre a China e os Estados Unidos, historicamente, no governo Nixon, ali na década de 70, sob influência do secretário de Estado Henry Kissinger, que foi um dos secretários de Estado mais influentes dos Estados Unidos. Você vê ali um crescimento do comércio entre a China e os Estados Unidos, e que aumentou exponencialmente durante o governo final da década de 90, sob o governo Clinton. Então você vê que, paulatinamente, os Estados Unidos foram se desindustrializando, fortalecendo o mercado chinês, um crescimento exponencial da China, que levou, nesse momento, à constatação, especialmente na pandemia, da fragilidade dos Estados Unidos ao depender do fornecimento de produtos por parte da China. Então, esse movimento do governo Trump envolve não só uma tentativa de desindustrializar a China, forçando com que as empresas saiam da China. A gente já teve um movimento dessas empresas indo, por exemplo, para a Índia, Bangladesh, Marrocos, dentre outros países, mas não só. Se vê essa guinada da política externa do Trump de se utilizar também dessas questões tarifárias para promover valores importantes para a sociedade americana, dentre os quais a liberdade de expressão. E isso fica muito claro com a participação do vice-presidente americano J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro desse ano, quando ele deixa muito claro para as lideranças europeias a defesa que os Estados Unidos têm hoje como um dos seus primados da liberdade de expressão. Então, essa política hoje e essa posição do governo Trump em relação ao Brasil, ela também
foi direcionada à Europa e aos líderes europeus. J.D. Vance falou justamente da preocupação do governo americano e dos americanos com o cerceamento da liberdade de expressão na própria Europa. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, no Reino Unido, de milhares de pessoas presas por publicações em redes sociais e casos de fato chocantes, dentre eles um caso que gerou muita repercussão lá de uma senhora que foi presa por fazer uma crítica à imigração desenfreada no Reino Unido, inclusive envolvendo ali uma organização de paquistaneses que tinha uma quadrilha envolvida, uma organização criminosa para a prática de pedofilia, que o próprio atual primeiro-ministro, que foi promotor no Reino Unido, deixou de investigar. Isso gerou uma extrema repercussão no Reino Unido. Então você vê essa preocupação hoje por parte dos Estados Unidos, que não só com a questão do comércio em si, com o fortalecimento da indústria americana e o fortalecimento, o posicionamento estratégico econômico dos Estados Unidos no mundo, mas também com a questão de uma nova política internacional que defenda a promoção de valores que não vinham sendo defendidos pelo governo americano há muito tempo. Inclusive, na verdade, uma atuação do governo americano contrária aos interesses das próprias empresas americanas. Conforme revelado pelo Departamento de Estado americano, Marco Rubio, o próprio Departamento de Estado e a USAID vinha promovendo uma série de iniciativas contrárias à liberdade de expressão por meio de campanhas supostamente para combater a desinformação, as fake news nas redes sociais, e que tinham o objetivo claro de cercear a liberdade de expressão por parte dos cidadãos, não só no Brasil, como no resto do mundo. Então, você vê esse reposicionamento do governo americano, Mari, que transcende a questão comercial e do comércio internacional, mas também ligada aí a uma nova postura do governo americano em relação à promoção desses valores tão caros ali aos americanos. Ótimo, Fred. Agora vamos chamar André Marcília, aliás, o time todo agora aqui no nosso... Pedir para o nosso querido Vitor Kunzel preparar aí, ó, tá lá. Daqui a pouco a gente vai receber Alex André aqui também para comentar sobre essa questão que o Fred estava analisando até agora, mas antes vamos dar boa tarde, André Marcília. Boa tarde a você, Mariana, Serrão, Fred, toda a audiência. Ótimo. Olha, Marcília, a gente quer ouvir a sua opinião também, né? Esse mar de acontecimentos aí. Enfim, é até difícil, né, a gente selecionar qual dos assuntos para começar com o Marcília aí, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabendo que a raiz é a mesma ali de todos os problemas que a gente vê hoje no Poder Judiciário. Como que você viu, né, esse pedido de condenação de Bolsonaro mais 7 pela PGR, o que você espera que deve acontecer até agora? Tem uma enquete aqui ainda rolando, a gente quer ouvir a opinião dos nossos espectadores, saber se Jair Bolsonaro ainda tem cartas na manga, ainda tem saída. Marcília, qual que é a sua opinião? Olha, Mari, isso é totalmente esperado, né? Esse posicionamento da PGR não é uma novidade. O que eu esperava, na verdade, é que a PGR tivesse um pouco mais de capacidade de acrescentar a essa massa sem recheio, a essa massa meio dura e que nós vimos durante a denúncia, na peça da denúncia. Eu esperava que eles tivessem capacidade de acrescentar algum tempero, de colocarem alguma coisa nova, de serem pelo menos criativos, já que dentro do STF, pelo menos dentro dos gabinetes, a gente sabe que a criatividade é muito bem valorizada, desde a época talha-ferro. Só que isso não foi feito. Então a PGR entregou uma peça absolutamente previsível, agora nas suas alegações finais, pedindo a condenação do Bolsonaro, basicamente por exercer a sua liberdade de expressão. É isso, não tem nada além disso. Supostamente uma minuta que a gente percebe, cada hora surge uma minuta daqui, minuta dali, minuta disso, daquilo, ninguém sabe qual é a minuta, parece brincadeira de criança, sabe quando diz passo anel, né? Cadê a minuta? Aí você olha, a minuta já não tá com o outro, a minuta não é essa, passo anel, corre cutia, lembra dessas brincadeiras? É mais ou menos um corre cutia do Gonê, corre cutia do Gonê, e o passanel do Gonê, não é uma boa, talvez melhor ficar com corre-cutia. E de qualquer maneira, o que parece que está por trás disso tirando essa questão da minuta, que é uma bobagem, porque afinal de contas, ainda que fosse real a minuta, qual é o problema da minuta ser um decreto de estado de sítio ou de defesa, que é algo que está dentro da Constituição? E ainda que houvesse uma intenção posterior à decretação do estado de defesa, não foi feito.
Eu não posso criminalizar alguém por cogitar alguma coisa que não foi feita. Então é dentro desse terreno que nós estamos ao condenar ou ao pedir a condenação do Bolsonaro e do núcleo duro do bolsonarismo. Antevendo coisas que não aconteceram, punindo as pessoas pelo que elas não sequer tentaram fazer, portanto apenas cogitaram ser muito. Porque também é bom que a gente diga o seguinte, eu não sei se esse decreto do estado de sítio ou se esse decreto do estado de defesa, se fosse realmente feito, não estaria sendo cogitado por essas pessoas que lá estavam no governo como uma forma de proteção. Eu não sei não, dentro das coisas que a gente tem visto no Estado brasileiro, se não havia um receio no establishment do Bolsonaro até mesmo de sofrer um golpe. Vocês entendem? Pode ser até que houvesse um receio de que estivessem tramando contra eles, de que eventualmente até mesmo esses questionamentos todos a respeito de urnas eletrônicas, a possibilidade de que elas fossem fraudadas, enfim, tudo isso que a gente ouviu durante os depoimentos, eventualmente o receio não fosse esse, que eles pudessem ser golpeados por toda essa trama que a gente tem visto partindo do Estado, partindo do Executivo e, sobretudo, do STF, que claramente, é só a gente enxergar a cronologia dos fatos, tirou uma pessoa da cadeia para disputar as eleições com Bolsonaro, porque Bolsonaro e o bolsonarismo eram indigestos. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então eu não sei se o Bolsonaro, o bolsonarismo, de alguma forma, falou, poxa, talvez a gente seja golpeado. Mas aqui eu estou cogitando, como eles cogitaram, como todo mundo está cogitando. O que aconteceu, o que aconteceria, de fato, ninguém sabe. E eu não posso punir alguém por algo que não foi feito, por algo que não foi tentado, por algo que foi cogitado, talvez, e eu não sei em que termos foi cogitado, mas é nesses termos que o Bolsonaro e o bolsonarismo estão sendo punidos. A condenação pede que sejam punidos em razão disso. Pede também que seja punido, como eu iniciei dizendo, em razão do exercício da liberdade de expressão. Então a gente vê nas alegações do Gonê, o Bolsonaro dialogou, olha as expressões que aparecem, o Bolsonaro fez interlocuções. Bom, a gente está no terreno da liberdade de expressão. Dialogar me parece que não é crime ainda. Interlocuções também não. Eu conversar com os outros não é crime. Fazer live não é crime. Fazer reunião não é crime. Bom, então é isso. O Bolsonaro vai ser condenado por exercer liberdade de expressão num país autoritário em que a liberdade de expressão, o debate e o questionamento se tornaram absolutamente crime. Crime. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é que é óbvio que todo mundo sabe dentro do STF que liberdade de expressão não é crime e que cogitar algo, se é que isso foi feito, também não é crime. Mas eles precisam punir as pessoas, de trás para frente, como todo julgamento político. Primeiro eu condeno, depois eu dou um jeito de justificar. E Bolsonaro, o bolsonarismo, o núcleo duro do bolsonarismo estão envolvidos nesse lugar. Primeiro eu preciso condenar, para depois inventar um jeito do porquê condenar. Porque eles querem tirar o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. E aí é que a gente precisa ver as consequências disso. As consequências disso é que a liberdade de expressão está sendo criminalizada dentro do país. O debate está sendo criminalizado dentro do país. A gente passou a achar que é crime, vamos resgatar rapidamente a cartinha aberta do Barroso, dizendo nos últimos dias, nós apenas aqui do STF, nós apenas punimos crime. Só que para vocês, o que é crime não é o que é para a Constituição. Então se vocês puniram um crime de acordo com a cabeça de vocês, para mim isso não vale nada, porque vocês inventaram os crimes que vocês estão punindo. Então, dentro desse lugar, o STF inventou crimes relacionados à opinião, relacionados à liberdade de expressão. Então, para punir o bolsonarismo, eles vão punir a todos nós, criminalizando a liberdade de expressão, criminalizando as redes sociais e fazendo com que a vida política seja um risco. Hoje, quem é candidato, olha, eu dou aqui meu parabéns, porque, enfim, é mais de risco do que andar na corda bamba. Chega a falar, você quer ser candidato, você quer entrar na política ou andar no arame, sem rede embaixo? Porque é isso. É isso.
Então nós criminalizamos a política, o debate, o questionamento, a liberdade de expressão, a advocacia, estão investigando os advogados do Câmara, impedindo as pessoas de darem entrevista, os réus de usarem redes sociais, e etc, 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 etc. Dentro desse lugar, Mariana, não sobra muita coisa. Nós vamos avançar, portanto, daqui para frente, num terreno que não é um terreno democrático, cada vez mais. Esse é o suco dessa história toda, o sumo dessa história toda. Eles vão punir o Bolsonaro, provavelmente, eu acho que seria uma burrice imensa deles prender o Bolsonaro, muito provavelmente, na minha visão, vão prender o Bolsonaro, aí vão talvez tentar trocar, né, o STF, vão tentar trocar a liberdade dele pelo silêncio, para que ele não influencie nas eleições do ano que vem, porque o preso pode falar. Agora, talvez eles queiram silenciar o Bolsonaro em troca da liberdade, porque o que eles querem mesmo não é que o Bolsonaro seja preso, o que eles querem mesmo é que o Bolsonaro se torne irrelevante, e isso eles não conseguem fazer. Esse é o grande problema. O Bolsonaro e o bolsonarismo insistem em sobreviver a tudo e a todos, e a toda e qualquer perseguição que é feita por parte hoje do Estado brasileiro. E é dentro desse cenário, portanto, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vão punir o Bolsonaro, vão punir o bolsonarismo, vão tentar tirá-los do jogo e com isso criminalizar as liberdades, os nossos direitos e assim por diante. E dentro desse cenário, a gente tem o Trump apontando os seus canhões, ainda que os seus canhões de luz para o Brasil. Não é bom o tempo que se avizinha, não temos boas coisas pela frente, mas estejamos de olhos abertos. O que eu gostaria mesmo é que isso que eu estou falando, e que com certeza estávamos falando até agora aqui na Gazeta do Povo, fosse a mesma coisa que todos os brasileiros estão falando. O que eu gostaria é que isso que nós estamos aqui vendo fosse compartilhado pela grande imprensa, fosse a mesma visão de toda a política, do Congresso, mas não é assim. O Congresso está batendo palma para o lulo-nacionalismo, o Congresso está botando na gaveta todos os seus questionamentos, a imprensa está quieta, o empresariado está tentando segurar o pires diante desse tarefaço do Trump, fingindo que o Brasil está bem, e nós estamos aqui cada vez mais, enfim, eu ia dizer pregando no deserto, mas tomara que não, conquistando novas almas para enxergar o que está óbvio diante dos olhos, que é a realidade que é sempre mais difícil de ver. Boa, Marcília. Agora receberemos aqui no Sem Rodeios Alex André. Boa tarde, Alex. Que bom recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Olá, Mariana. Olá, Fred. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Será um prazer dividir um pouquinho, né, como estava comentando anteriormente. São tantos assuntos, né, para a gente comentar, mas realmente semana aí pegando fogo. Pegou fogo, né? A gente viu novamente o governo Trump reforçando que a questão do tarifaço está relacionada, né, à violação aos direitos humanos e, enfim, tudo que a gente tem vivenciado aqui no país. Não é especificamente uma questão apenas econômica, né? Então, gostaria de ouvir a sua opinião também de quão prejudicial é o posicionamento de Lula frente a isso, dizendo que é reciprocidade. Mariana, última pergunta. Até a última vez que eu participei aqui, eu lembro que eu tinha comentado, falando um pouco sobre economia brasileira, eu lembro que eu tinha falado sobre uma colocação que eu sempre coloco, sempre que tem uma oportunidade, que eu falo que o governo brasileiro, principalmente o executivo de hoje, o governo Lula, ele é negacionista econômico, ou seja, ele não consegue observar todas as dificuldades que nós temos do lado de vista fiscal. E agora eu falo ainda mais, né? O governo Lula, ele é um negacionista diplomático, né? Então, ou seja, ele não consegue observar de uma forma tão simples qual é a importância de sentar na mesa. Por que você está me falando isso, Alex? Né? Para quem nos assiste aqui, toda a audiência da Gazeta do Povo. Ora, quanto tempo o presidente conseguiu essa reunião junto com o ministro, o
o Alckmin, inclusive vice-presidente, para colocar essas reuniões com o empresariado. Hoje, terça-feira, depois de toda essa repercussão negativa, e ainda o presidente Lula consegue ter tempo para gravar vídeo embaixo de uma jabuticabeira, né, para falar de tentar acalmar o Trump. Lógico que fez ali tentou ali amenizar com aquele episódio, com aquele vídeo, mas pegou muito mal. Então eu vejo assim, Mariana, que a diplomacia aqui no Brasil, nós demos vários passos para trás, infelizmente, né? Então, com esse governo atual. Então, não é um achismo, né? Ou seja, não é só uma opinião minha, são fatos. Olha a situação atual do empresariado. É óbvio, eu tenho conversado, ontem estive com um grande empresário industrial, também converso com vários executivos de empresas que faturam aí bilhões de reais no Brasil, todos eles que têm exportação para os Estados Unidos, não sabem o que fazer. E muito disso não é culpa da empresa e nem é culpa do Trump, é do governo brasileiro. Ou seja, qual que é o direcional, qual que é o direcionamento do Brasil? Mesmo que nós tenhamos a iniciativa privada se unindo, alguns setores produtivos querendo, né, trabalhar junto com o executivo para chegar numa solução comum, o governo federal que precisa tomar iniciativa. E eu digo nos 45 do segundo tempo, porque para mim demorou muito tempo, e não só para mim, para grande parte do executivo. Vamos fazer um exemplo, fazer um adendo aqui. Países no mundo inteiro que receberam essa carta do Trump do tarifaço. Olha a reação dos países, né, para conseguir colocar as propostas na mesa para negociar. Somente o Brasil, pelo menos é o que eu tenho conhecimento, demorou tanto tempo e não só demorou, está andando, né, de passos totalmente contrários do que se espera para uma negociação pacífica. Inclusive, hoje saiu uma notícia, a pesquisa Atlas, né, que foi aí muito comentada, né, que era esperada, inclusive, do próprio governo em relação à sua aprovação, né, que mesmo que tenha melhorado alguns pontos percentuais, né, em relação às notícias que saíram do tarifaço, logicamente é mais uma foto, né, da fotografia política brasileira, que o presidente Lula está utilizando isso a seu favor e, logicamente, muita gente até comentando esse ponto, né? O presidente Trump é um grande cabo eleitoral do presidente Lula, né? Porque isso tendo a dizer que a culpa da taxação, que é a originação da sua pergunta, né, Mariana? A culpa da taxação é um pleito político do Trump, né? Claramente ele mencionou isso, também vem ali através, né, Departamento de Estado americano, reforçar essa mensagem. Logicamente tem um impacto político, claro que tem uma ênfase política no Bolsonaro, na liberdade de expressão, com as plataformas de redes sociais, também na liberdade de expressão aqui no Brasil, como a gente comenta bastante aqui na Gazeta do Povo, mas tem ainda mais o direcionamento do governo nas pautas que são extremamente importantes para o mundo, que é o comércio global, internacional, no dólar. Né? E o presidente Lula, não bastando de tudo isso, que já aconteceu, o que aconteceu? Lançou a campanha com cachorro caramelo de desdolarização. Ou seja, é como se você ouvisse de um lado e saísse do outro, não dando uma devida importância para o tamanho da pauta que é o comércio com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, eu fico até estarrecido, porque são empresas que eu vejo de várias frentes aqui no Brasil, não só as empresas do Estado, as maiores empresas, né, que acabaram até saindo em mídia, né, Embraer, empresas do agro, mas são várias empresas que também faturam bilhões, também empregam centenas de milhares de pessoas no Brasil, que pagam impostos, que empregam pessoas, que infelizmente vão começar a repensar a sua capacidade, não só de investimento, mas também a sua capacidade de empregabilidade, né? Ou seja, e até dependendo da situação, a sua manutenção aqui no Brasil. Então é muito triste, porque o Brasil ele já não é conhecido como um país, né, que tem uma eficiência produtiva do seu meio produtivo como diferencial competitivo, como vê em outras economias do mundo. Tem uma dificuldade muito grande. Então o Brasil ele deveria, em relação à tarifaço do Trump, logicamente, a gente sempre fala isso, deixa a ideologia de lado, mas o Trump tem a ideologia dele, então, tudo bem, mas vamos deixar a ideologia de lado e vamos colocar isso para conversar. Mas não, o presidente Lula quer utilizar a ideologia, e aí, mais uma vez, essa pesquisa que saiu, mesmo que eu acredite, e penso que todos nós que estamos assistindo,
não é uma pesquisa que saiu uma semana, em um lapso temporal de 10 dias, que entrevistam 2.000 pessoas, que nós teremos aí um veredito, né, que o presidente Lula teve. Logicamente serve como um termômetro, mas não é uma verdade absoluta. Logicamente também nenhuma pesquisa mas a gente sabe que o governo está utilizando isso a favor dele. Não, então olha a pesquisa aqui, a gente está aumentando a aprovação, diminuindo a desaprovação, então vamos acelerar esse discurso, né? Vamos fazer campanhas do governo para colocar a culpa nele. E o governo não tem o quê? O governo não tem autorresponsabilidade. A culpa não é do Bolsonaro, a culpa é do presidente atual. É a culpa do presidente em exercício, do governo em exercício. Tem que reconhecer a culpa. Por isso que eu chamo de negacionista. Negacionista justamente é isso. Negacionista econômico, negacionista político, no sentido ponto de diplomacia. Então, o Brasil não dá esse exemplo, e nunca não deu nos últimos anos, né, desde dessa gestão, e precisa realmente, aí o empresariado clama por isso, né? E aí, eu como economista, eu vejo que realmente, até as pesquisas dos bancos, né, que saíram, até vi um report do JP Morgan, também vi de outro banco gringo, comentando sobre as expectativas, né? Então a gente tem aí desde o impacto no PIB, que pode ser aí para o ano que vem, 2026, de 0,5% de meio, pode até ser um pouco mais, tem banco colocando próximo de 1% de impacto no PIB, isso é muita coisa. Isso impacta a produtividade, isso impacta investimento, impacta emprego. Então, às vezes, para nós aqui que estamos no dia a dia, a gente não vê o tamanho da bola de neve. E outra, a gente está carregando uma inflação alta com uma taxa de juros muito alta, que é o patamar de 15% da Selic, o maior patamar ao longo dos últimos 20 anos. Então, a gente está carregando todos esses problemas que acabam aparecendo na inflação, aparecendo na taxa de juros, e mais a relação do tarifaço, isso amplia cada vez mais esse problema. E qual é esse problema que a gente pode observar para o ano que vem? Que, para mim, não será nenhuma grande surpresa. Será um aumento da inadimplência das empresas e, consequentemente, um número cada vez maior de empresas de recuperação judicial, empresas pedindo recuperação judicial, pedindo empresas falência, quebrando, ou enfim, ou até outras empresas se consolidando, mas no movimento, né, de se juntar para não quebrar. Então, infelizmente, esse é um momento aqui para o Brasil que nós deveríamos sair mais fortes, sentando na mesa para negociar, para ter um diferencial competitivo em relação a essas tarifas em comparação a outros países do mundo, mas não, né? Então, o país, falando em impacto internacional, países que terão uma flexibilidade maior, como na Argentina, né? O Milei fazendo um grande exemplo aqui, tendo um pacto bilateral com os Estados Unidos, e aí a gente pode até perder para os argentinos, né? Então, em relação ao comércio, esse bilateralismo entre Estados Unidos e Argentina, entre Brasil e Estados Unidos. Então, claro, que depende muito do produto, depende muito do setor, né? Também tem as tarifas que precisam ser negociadas, é o que a gente espera, mas quando a gente vê as pesquisas, né, só para a gente trazer um adendo final, a gente vê aí que grande parte das pessoas que responderam às pesquisas relacionadas, que é uma pergunta que é muito pertinente, que está em aberto, e essa pergunta em aberto causa muita incerteza no mercado. Logicamente, é isso que traz o maior ponto de queda para o mercado financeiro, principalmente. Nós vimos na semana passada a maior queda da Bolsa do Ibovespa, do índice Ibovespa, que sintetiza aí a Bolsa de Valores brasileira, no menor patamar semanal dos últimos 2 anos. Então, fruto dessa incerteza. E a pergunta que foi feita na pesquisa é a seguinte: você acredita que o Trump vai manter os 50% ou não? O Brasil vai ter capacidade de negociar? Infelizmente, grande parte dos brasileiros coloca que não tem muitas alternativas a não ser aceitar os 50%, porque o Brasil não tem essa capacidade de interlocução que nós esperávamos. Boa, só um recado para quem está nos acompanhando, se ainda não deixou o seu like, deixa aqui, é bem importante para a gente. Já está nos esperando aqui senador Girão, daqui a pouco teremos entrevista com ele, assuntos importantíssimos para tratar com o senador. Antes, né, lembrando que a gente fica até as 4h30 da tarde, tem muita coisa para a gente trazer aqui hoje, mas o Serrão já segue para outros compromissos. Então, além de agradecer a participação do Serrão, já passo para ele fazer uma pergunta para Alex André. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa
e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.